Olá! Hoje a gente mergulha num material, assim, bem denso, né? Sobre escatologia, profecia e essa coisa do discernimento, que é sempre um desafio. Temos aqui uns trechos de um texto chamado Escatologia, Profecia, Revelação e Discernimento. A ideia é entender como essa fonte específica vê a profecia bíblica, sabe? O que seria diferente de outras práticas e, assim, qual a relevância disso hoje, claro, segundo o que está escrito aqui. E já abre com uma ideia forte, né? Isaías 46. Deus anunciando o fim desde o princípio. Isso dá o tom. Vamos explorar isso aí. O texto, logo de cara, ele conecta escatologia, o estudo das últimas coisas, com um procedimento divino, que se baseia na palavra profética. Aí cita Isaías 46, versículos 9 e 10, né? Para dizer que Deus declara o fim desde o começo. Com base nisso, o que seria exatamente profecia para essa fonte? Qual a definição bíblica que ela traz? Olha, partindo daí, de Isaías, o material define profecia bíblica como algo bem específico. É uma comunicação que vem de Deus direto para a humanidade. E essa comunicação, ela pode vir por seres sobrenaturais ou, o que é mais comum, por pessoas mesmo, autorizadas por Deus para passar a mensagem. Mas tem um ponto-chave, e aí o texto usa Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. É uma distinção de tempo importante. O argumento é assim: antigamente, Deus falou de vários jeitos, pelos profetas, né? Mas agora, nestes últimos dias, a comunicação final, completa, seria através do Filho, Jesus Cristo. Ele é o Verbo, revelado nas Escrituras. Então, a implicação direta disso, para quem escreveu o texto, é que Cristo é a palavra final, a revelação definitiva de Deus. Ponto. Interessante essa ênfase toda em Cristo como a revelação final, né? A palavra definitiva. Mas se é assim, como que essa fonte lida com algo que a gente vê bastante hoje em dia? Pessoas que afirmam profetizar, trazer revelações novas. O texto até usa uma expressão forte, né? Fala em meros adivinhadores. Aí fica bem curioso, qual o critério que o material dá para a gente separar uma coisa da outra, profecia e adivinhação? Pois é, a expressão é forte mesmo. O critério que ele apresenta é bem direto e busca base lá em Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. É quase um teste, sabe? Passa ou não passa? A lógica é: se alguém se diz profeta, fala em nome do Senhor, mas o que ele falou não acontece, não se cumpre, bom, aí o veredito do texto é claro. Isso não veio de Deus, foi presunção da pessoa. O foco total é na origem da mensagem. Para ser profecia de verdade, segundo essa visão, tem que ter nascido em Deus, não na cabeça ou na vontade do profeta. O texto argumenta que é Deus quem põe as palavras na boca do profeta, é Deus quem levanta essa pessoa para falar. E ele contrasta isso muito com o que descreve como práticas de hoje, onde parece que a vontade humana está mais em jogo, sabe? Então a verdade da profecia estaria na origem divina, por isso ela seria firme, confiável, mesmo que não seja agradável de ouvir, né? Entendi a lógica. A origem divina e o cumprimento, o fato acontecer, seriam os carimbos de autenticidade dentro dessa leitura. Mas, ao mesmo tempo, o texto não joga fora tudo, né? Ele cita 1 Tessalonicenses 5: não desprezeis as profecias, mas põe de tudo à prova, retende o que é bom. Se não é para desprezar, mas para testar, o que significa exatamente esse pôr à prova, segundo a interpretação que o texto dá? Qual seria a função dessa profecia que a gente tem que testar? Exato, não é para descartar de cara. A interpretação que a fonte dá para esse pôr à prova é basicamente confrontar o que é dito com as Escrituras. A Bíblia como régua. O propósito aí nesse sentido não seria prever o futuro ou ficar adivinhando coisas, que é o que o texto liga à adivinhação. A função seria mais usar a própria palavra de Deus, as Escrituras, para edificar, para exortar, para consolar, para ministrar fé e esperança naqueles que o texto chama de eleitos e regenerados. O material até dá um exemplo. Moisés encorajando Josué, lá em Deuteronômio 31, falando para ele ser forte e corajoso para liderar o povo. E o ponto que eles destacam é: essa força não vinha do Josué em si, mas da promessa que Deus tinha feito, tinha jurado. Então, reter o que é bom seria pegar aquilo que está alinhado com a Bíblia,
que constrói a fé, com base no que Deus já revelou. É, essencialmente, aplicar a palavra que já existe às situações de hoje, não ficar buscando revelação nova e isolada. Ah, entendi. Isso coloca a profecia de hoje muito mais como aplicação da escritura do que como predição, né? Faz sentido. Seguindo essa linha, então, o texto faz uma crítica bem dura àquela prática de buscar profetas para resolver problema do dia a dia. Sabe, dinheiro, relacionamento, carreira. A fonte chama isso de engano, de busca por soluções puramente horizontais. Por que essa visão tão negativa sobre buscar essa orientação mais prática? O que tem de tão errado nisso para esse autor? Sim, a crítica é bem forte mesmo. O argumento principal é que essa busca por resposta para problema cotidiano com o suposto profeta é vista como horizontal, por ser focada só no terreno, no material, no que passa. E isso, no raciocínio do texto, desvia totalmente do propósito da profecia bíblica, que seria vertical, ou seja, vem de Deus, é centrada na vontade dele, na revelação eterna. E aí o texto vai além e faz uma afirmação, assim, bem forte mesmo. Qual seria? Que mesmo que um desses ditos profetas acerte alguma coisa específica da vida da pessoa, um nome, um fato passado, uma situação, isso por si só não valida ele como mensageiro de Deus. Nossa, E aqui vem um ponto que, olha, pode gerar discussão, né? O autor sugere que essa capacidade de acertar detalhes poderia ser usada também pelo diabo. como assim? Para distrair do quê? A ideia apresentada é que o adversário usaria esses acertos para, tipo, fazer um carinho no ego da pessoa, sabe? Para ela não perceber a própria condição de pecado, a necessidade da cruz de Cristo, que na visão do autor é o que realmente resolve o problema fundamental do ser humano. O argumento é que o diabo conhece as fraquezas, os desejos do coração humano e aí exploraria essa busca por solução fácil, por validação pessoal, para afastar as pessoas do que o texto considera o verdadeiro evangelho. Uau, essa é uma acusação bem séria, né? Atribuir uma intenção de desvio espiritual, mesmo quando parece que está funcionando, que está tendo acerto. Diante desse quadro todo tão restritivo, quem seriam então os profetas de verdade hoje, na visão desse material? O texto cita Amós 3.7, que Deus não faz nada sem revelar os seus servos os profetas, e depois parece que liga isso aos nascidos do alto, citando Colossenses 1. Como que essas ideias se conectam? O que isso quer dizer na prática para esse autor? Esse ponto é fascinante, viu? É talvez uma das reinterpretações mais marcantes do texto. Ele pega essa afirmação de Amós, Deus revela seus segredos aos profetas, e aplica isso de um jeito bem amplo. Aplica a quem ele chama de eleitos e regenerados, os nascidos do alto. A conexão para isso vem de Colossenses 1, versículos 26 e 27. Essa passagem fala de um mistério que estava escondido há muito tempo, mas que agora foi revelado aos santos de Deus. Certo, o mistério escondido. Exato. E qual seria esse mistério principal? O próprio texto de Colossenses diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A interpretação que a fonte dá é que, nesse sentido, todos os crentes verdadeiros, os nascidos do alto, eles são profetas do Altíssimo. Todos? Como assim? Sim, todos. Por quê? Porque eles estariam autorizados, capacitados pelo Espírito Santo a anunciar esse segredo, esse mistério agora revelado, a realidade de Cristo vivendo neles. Nessa visão, a maior, a mais perfeita profecia que alguém pode receber e também proclamar não é prever um evento futuro, é testemunhar e anunciar a vida de Cristo se manifestando nos eleitos. O foco muda totalmente, sabe? Sai da previsão de coisas externas e vai para a proclamação de uma realidade espiritual interna, transformadora, que é Cristo em nós. Nossa, isso realmente vira a chave da conversa sobre profecia. Muda o eixo todo. Não é mais sobre quem adivinha o futuro, mas sobre quem proclama essa realidade de Cristo presente. É uma redefinição e tanto. E para fechar essa visão toda, o texto termina citando Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Essa passagem soa quase como uma constatação final, né?
Como que a fonte interpreta isso como uma profecia específica para o nosso tempo? Soa como constatação, mas a leitura do material é que ela funciona como um retrato profético da nossa condição espiritual hoje. Uma declaração sobre o estado atual das coisas. O autor enxerga ali um contraste bem nítido, uma divisão clara, dois grupos. De um lado estariam os que nasceram de novo, que foram, na linguagem do texto, embranquecidos pelo lavar regenerador de Cristo, e por isso eles continuam no caminho da justiça da santificação. Do outro lado, estariam aqueles que continuam no que a fonte chama de vidas almáticas, ou seja, vidas guiadas pela natureza humana não transformada espiritualmente, né, segundo essa visão. Pessoas apegadas às suas próprias tentativas de serem justas, justiças próprias, e ao que o texto vê como sistemas religiosos da mentira. Então a passagem é interpretada não como um comando para pecar ou ser santo, mas como uma descrição da trajetória que continua divergente de cada grupo. Quem está em Cristo continua se santificando. Quem está fora continua na injustiça, na impureza, refletindo a natureza de cada um. É uma profecia no sentido de descrever uma realidade espiritual que está aí presente. E as consequências disso, né? Dentro da teologia do autor, claro. Ok, então, a gente deu uma boa passada pelos pontos principais dessa análise sobre escatologia e profecia, né? Sempre com base no que o texto trouxe. Vimos como ele define profecia bíblica, aquele critério bem rigoroso de autenticidade focado na origem divina, no cumprimento, a crítica forte à busca moderna por orientação que ele chama de horizontal, e essa ideia central do crente como proclamador da realidade de Cristo em vós, sendo essa a maior profecia. Exatamente. Se a gente fosse resumir o ponto central mesmo do material, seria essa insistência na diferença radical entre o que ele vê como profecia bíblica genuína, que vem de Deus, é validada pela Escritura, centrada em Cristo como a revelação final, e aquilo que ele classifica como adivinhação ou previsão humana, que seria, segundo o texto, algo que pode enganar por mexer com desejo terreno ou, na visão mais crítica, ter até uma origem espiritual contrária. A figura de Cristo como a palavra final de Deus, o parâmetro para avaliar qualquer comunicação espiritual, isso é reforçado o tempo todo na argumentação. Para a gente pensar um pouco, né, uma reflexão que sai direto dessa abordagem do texto, a fonte muda o peso da verdadeira profecia, tira da previsão do futuro e coloca na compreensão e proclamação de uma realidade espiritual interna que transforma o tal mistério de Cristo revelado nos crentes. Isso levanta uma questão importante, né? Se alguém levasse essa perspectiva a sério, como isso mudaria o jeito de buscar orientação espiritual ou de entender a comunicação divina hoje? Muda o foco do o que vai acontecer comigo, para quem é Cristo em mim e como eu vivo isso, talvez. É interessante que o texto original termina com uma frase em latim, da lucem Domini, que é da luz, Senhor. Um pedido que parece bem apropriado, né? Diante da complexidade das afirmações fortes sobre um tema tão delicado.